Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer, que hoje é segunda-feira, tá? Dia 4 de setembro, iniciando aí mais uma semana e com ela a data FIFA também, né? Essa pausa aí de 10 dias que o Corinthians vai ter para trabalhar a sua equipe, para descansar um pouco e quem sabe, tá? Nossa esperança é que o time retorne melhor, tá? Então peço também que vocês me acompanhem pelas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição. E editor, vamos pra cima, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, ontem tivemos o Derby Paulista, né? Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. E aí se a gente for pegar os principais pontos do jogo, vamos lá. O jogo acabou 0 a 0. Uma expulsão para cada lado, tá? O zagueiro Murilo do Palmeiras e o Maicon do Corinthians. Uma grande chance perdida para cada lado. O Maicon perdeu um gol cara a cara, o Breno Lopes perdeu um gol cara a cara. E foi isso, tá? Essa seria uma análise extremamente simples e direta e tal para colocar um jogo equilibrado, de 0 a 0, expulsão para lá para cá, uma chance perdida para lá para cá, acabou, tá? Esse foi até o discurso do próprio Luxemburgo, do Cássio, vi também alguns torcedores, tá, trazendo isso, de equilíbrio e tudo mais. Só que, na hora que você pega as estatísticas e o jogo em si, não foi bem assim, tá? Na minha opinião, na minha visão. O Palmeiras finalizou 16 vezes, o Corinthians 2. O Palmeiras teve 11 escanteios, o Corinthians 2. Então, assim, houve, sim, uma pressão do Palmeiras e durante mais tempo do jogo, o Palmeiras esteve no ataque do que o Corinthians. E aí um ponto importante, o Corinthians ontem, na minha opinião, se defendeu bem, tá? Ontem não sofreu tantos sustos como sofreu contra o Estudiantes, tá? Por isso que eu falei, de grandes chances, tivemos a do Breno Lopes. Uma outra cabeçada que passou assim perto, mas nem tão perto assim. Não teve, nossa, essa foi por pouquinho. Não teve. Só que o Palmeiras tinha a bola, o Palmeiras atacava. A bola caía com o Corinthians, era dar a bola no Wesley e ver o que ele faz. Ele driblou um, sofreu a falta. Driblou outro, sofreu a falta. O Fábio Santos não ultrapassa, o Yuri não encosta, o Juliano não encosta, o Maicon não encosta. Era a bola nele contra 2, 3 jogadores do Palmeiras. Essa era a jogada do Corinthians. Então assim, melhoramos defensivamente, isso é um ponto, precisamos elogiar e ressaltar, tá? Não foi aquele sofrimento, apesar dos números, muitos escanteios, então a bola aérea do Palmeiras era jogada, o Corinthians cortou. Só que, na hora que o Corinthians recuperava a bola, que é uma crítica que a gente tem há muito tempo, o Corinthians não faz ideia do que fazer com a bola. Não sabe, o Corinthians não sabe o que fazer com a bola. É um time desorganizado, é um time perdido, não se encontra dentro de campo e o resultado é esse. Conseguimos um grande lance, tá? Uma bola que sai do Juliano, acha o Yuri, 3 contra 1. Yuri Alberto, Maicon e Wesley contra o Marcos Rocha e aí, obviamente, o Everton, né? O Yuri carrega a bola até o Marcos Rocha fechar, dá o passe no Maicon e o Maicon finaliza em cima do Everton. Aí é bizarro, cara. Aí não pode, Maicon. Não pode. Mata o jogo. Faz o gol. Faz o gol, que aí muda o cenário. Que o Palmeiras vai vir mais ainda para o ataque para dar mais espaços para o Corinthians. Muda o cenário do jogo. O Corinthians não aproveitou. No segundo tempo, né, tivemos aí 3 mudanças direto. Juan Oliveira, Mosquito e Romero. Então trocou as 2 pontas e o meio armador. Mudou nada no Corinthians. Depois tivemos a entrada do Matheus Bidu no Fábio Santos. O Fábio Santos estava se arrastando já em campo. É uma vergonha ele continuar sendo titular. E por fim entrou o Fausto Vera no lugar do Moscardo, tá? Pô, pra mim, Cássio bem no jogo, Gil e Veríssimo bem no jogo. Os 2 laterais horríveis. Fábio Santos e Bruno Mendes não jogaram bem, mais uma vez.
mais uma vez, tá? O Matias Rojas, pra mim, muito abaixo. E aí eu não estou conseguindo entender, tá? Inclusive, tô até vendo alguns outros lances e tudo mais, pra compreender o que tá acontecendo com o Rojas. Se ele tá fora de posição, ou se o time não tá entendendo como que ele joga, ou o Luxemburgo não tá entendendo como que ele joga. Porque o primeiro jogo dele foi muito bem. Um jogo que ele ficou mais livre para cair por dentro, e ora por dentro, ora pela lateral. Agora ele tá como ponta direita e não tá saindo nada. E a princípio era a posição dele no Racing, tá? Então alguma coisa tem. Alguma mudança aconteceu, algum pedido aí, não sei se ele tá tendo que voltar muito para ajudar na marcação, não sei. Alguma coisa tá acontecendo que o cara simplesmente não acerta nada. Cai a bola no pé dele, o Corinthians perde a bola, tá? E o elogio que eu preciso fazer pro Yuri Alberto. Grande jogo, segurou a bola no pivô, sofreu falta, correu. A grande chance do time, ele participou da jogada e deu o passe pro Maicon. Fez certinho, esperou o marcador vir nele, deu passe pro Maicon. Ponto. Se ele pega aquela bola e bate no gol, e o Everton espalma para escanteio, meu Deus do céu, hoje o pessoal tava acabando com o Yuri. Ah, o Maicon tá sozinho, o que ele fez? Deu passe no Maicon. E o Maicon perdeu o gol, tá? Então, essa visão que eu tive da partida. Tivemos também um lance polêmico, tá? Que o pessoal aí no Twitter, nas redes sociais, meu Deus do céu, querendo acabar com a vida do Maicon pela falta que ele fez no Endrick. Vem um contra-ataque do Palmeiras, 4-2. O Endrick vem para dar o passe. O Maicon dá um carrinho quase que na altura do joelho do Endrick. Só que ele dá o carrinho, coloca o pé e tira, tá? O Palmeiras segue o lance, vem um passe rasteiro no segundo pau pro Breno Lopes sozinho para fazer o gol. E o Breno Lopes perdeu também, tá? Uma grande defesa do Cássio, assim como a defesa do Everton. Mas, na minha opinião, o Maicon perdeu o gol no primeiro tempo em cima do Everton. E o Breno Lopes perdeu o gol em cima do Cássio, tá? A gente valoriza os goleiros e tal. Mas, pra mim, é mais gol perdido do que defesa dos goleiros, certo? Mas, enfim. Pô, o lance continuou. Palmeiras perde o gol. O Endrick levanta, dá um abraço no Maicon. Eles conversam ali, pô, beleza, vi que foi o lance. Segue. E aí o pessoal vem agora, meu Deus, querendo acabar com a vida do Maicon. Que não pode, que um crime que ele cometeu e que não sei o quê, uma entrada violenta. O erro principal nisso tudo é do Daronco, tá? Que vê a jogada e não expulsa o Maicon direto, deixa aí no VAR, então cria aquela expectativa e tudo mais. E mais, o início da jogada, o Endrick faz uma falta no Juan Oliveira. Foi falta no Juan Oliveira. Ele faz uma falta, o Daronco não dá, segue, Corinthians tá desarmado, vem o Palmeiras, faz o contra-ataque, o Maicon dá o carrinho pra matar, é expulso. E o Palmeiras teve a chance de fazer o gol. E se faz o gol, será que eles iriam revisar? Porque o Maicon foi expulso e não revisaram o lance. Pelo certo, o que era pra acontecer? Já que foi lance de expulsão, retorna no lance de origem. O lance de origem é o quê? O Endrick faz uma falta, rouba a bola, vem, o Maicon vai e faz a falta nele. E é expulso. Cadê a justiça no VAR? Cadê a revisão do lance? Então assim, é difícil, cara. A arbitragem brasileira é muito fraca e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, o Cássio, né, veio para a coletiva de imprensa, falou que foi um jogo muito equilibrado, e aí ele traz uma frase que, cara, não sei se cabia, tá? Não sei se cabia. Vou até trazer aqui para vocês. O empate foi justo, poucas chances de gols, mas jogo equilibrado, disputado. Foi uma boa resposta às críticas contra o Estudiantes. O Corinthians passou de fase e temos que ficar felizes por isso. Pô, Cássio, de verdade, se esse jogo contra o Palmeiras, você tá dizendo que foi uma boa resposta às críticas, imagine quando for uma resposta ruim às críticas. Se uma boa resposta é um jogo dentro de casa, vocês darem 2 chutes, eu não sei mais o que é uma resposta ruim, cara. Isso, mais uma vez, na minha avaliação, tá? Entendo que o resultado em si não foi ruim,
Um empate contra o Palmeiras, um time que tá brigando lá em cima, Corinthians numa fase de oscilação e tudo mais, perfeito. Mas o que eu estou cobrando aqui é nível de atuação. Nível de atuação, organização dentro de campo, proposta de jogo. O Corinthians não tem nada disso. Nada disso. É simples. O time do Luxemburgo é desorganizado, principalmente ofensivamente. Não tem uma jogada. Não tem uma proposta de jogo. Não tem nada. Nada. Tá? Então vamos aí agora para a coletiva do senhor Vanderlei Luxemburgo, tá? Perguntaram para ele sobre a pressão, se existia pressão para ele dentro do cargo, como treinador do Corinthians e tudo mais. Ele falou, em momento algum essa pressão foi interna. Estou há 4 meses conversando com o Duílio, o Alessandro, tendo reuniões constantes. Em momento algum fui questionado ou perguntei a eles como estava. A pressão é externa. Nunca sentamos para conversar se eu sairia ou ficaria. Na parte externa, já me mandaram embora, disseram que o ambiente era ruim, saem várias informações furadas. Internamente, nunca senti desconfiança. Bom, mais um erro do Duílio e do Alessandro. Mais um erro do Duílio e do Alessandro. Isso aí só escancara que eles estão felizes, contentes com esse nível de desempenho do Corinthians, tá? Mais uma vez é isso. E aí, obviamente, que o discurso do Luxemburgo foi de que o jogo foi extremamente disputado, equilibrado, time bem treinado e tudo mais. Só que ele não explica que o time dele não joga bola. Com a bola no pé, o time do Corinthians é nulo. Nulo. Tá? Não vou nem esticar aqui na coletiva de imprensa do Luxemburgo, porque é esse mesmo discurso dele. Aí, hoje ele admitiu que não jogaram nada no jogo contra o Estudiantes. Por que ele não chegou na coletiva e falou isso? Esperou o resultado do jogo com o Derby. Pô, não perdeu, beleza. Então a gente classificou lá, não perdemos pro Palmeiras. Agora eu posso tirar uma onda aqui na coletiva. Agora eu vou admitir que o time não jogou nada lá. Por que ele não chegou na coletiva e falou? É difícil, cara. Eu juro pra vocês que é muito difícil acompanhar esse treinador do Esporte Clube Corinthians Paulista. De verdade. E aí, perguntaram sobre a ausência do Renato Augusto. Tá? Eu até comentei na live pós-jogo ontem. Havia postado aí no YouTube pra vocês também, né? Que o Renato poderia ficar fora, mas aí treinou no sábado, ficou aquela expectativa. Não foi nem pro banco. Beleza. Perguntaram, obviamente, pro Luxemburgo. E aí ele ficou bravo, certo? Ele fica bravo com as perguntas sobre o Corinthians. Sobre o que acontece dentro do Corinthians. Sobre a gestão dele. Perguntaram, pô, num jogo extremamente importante, um derby, seu principal jogador tá fora. Qual foi o erro do planejamento? E aí ele ficou bravo, disse que não foi um erro de planejamento, tá? Ele falou, ó, acho que a nossa atuação foi inteligente, por nós termos mais tantos jogos pela frente e preservarmos o jogador e o elenco. Ou seja, o argumento dele é, pô, o Renato tá com sobrecarga. Não vou colocar ele no derby porque eu preciso do jogador para a sequência da temporada. Nisso, foi uma atuação inteligente da comissão técnica. Pô, se você tá desavisado, você até acredita no Luxemburgo. Só que na hora que você pega o histórico do Corinthians, o motivo da discussão dele com o Bruno Mazziotti, que foi o Renato não tem que jogar contra o Goiás. Preserva o Renato contra o Goiás, que ele pode jogar contra o Estudiantes e contra o Palmeiras. Luxemburgo bateu o pé, colocou contra o Goiás. Chega contra o Palmeiras, o que acontece? Ele tá com sobrecarga. Óbvio que ele não vai pro jogo, tá com sobrecarga. Aí o Luxemburgo vem e fala pro torcedor que a atuação deles foi inteligente. Você não ter o Renato Augusto num derby, em casa contra o Palmeiras, foi uma atuação inteligente da comissão do Luxemburgo. Pô, aí eu tô maluco. Se eu concordar com isso, eu tô maluco. Fala, não, realmente, pô. Não, a gente tem que entender. Foi uma atuação inteligente. Foi uma programação correta. Pô, pelo amor de Deus, cara.
É de uma palhaçada sem tamanho. E aí, volto naquilo que eu falei. Luxemburgo vem e fala, pô, a pressão que existe é só externa, internamente não tem nada. Tudo bem. O Duílio e o Alessandro olham essa situação, olham o nível de atuação do time, vê que o time não consegue jogar e fala, pô, mas tá tranquilo. Não, Luxemburgo, tá de boa, faz seu trabalho. Segue aí, tá? Tranquilo. Segue, Luxemburgo. Agora a gente vai ter uma pausa para a data FIFA, em que a gente poderia ter um treinador de verdade para organizar esse time, aproveitar 10 dias para trabalhar esse time e aí voltar com força no Brasileirão, semifinal da Sul-Americana. E mais uma vez, vamos perder uma data FIFA com o Luxemburgo no comando, tá? Mais uma vez. Uma vergonha, cara. De verdade. Uma grande vergonha. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Agora, só a atualização da programação do Corinthians, tá? Teremos folga pro elenco hoje e amanhã, tá? Então, os jogadores aí ficaram em casa e tudo mais, tá? E retornam na quarta-feira. Corinthians só entra em campo na quinta-feira que vem, né? Dia 14, contra o Fortaleza, mas é jogo de Campeonato Brasileiro, tá? Só pra gente ficar alinhado aí, é jogo de Brasileirão. Outra atualização importante, tá? Que o Gabriel Moscardo foi convocado para a seleção pré-olímpica, certo? O técnico Ramon Menezes aí fez a convocação do Gabriel Moscardo. Tivemos o corte aí do Danilo e do João Gomes, tá? Os dois por lesão. E aí chamaram o Moscardo, volante do Corinthians. Um ponto só que eu queria ressaltar sobre a assessoria de imprensa do Corinthians é o seguinte. Pô, o cara tá no meio de um derby, certo? Um jogo difícil. Ele tinha acabado de errar um passe importante lá pro Cássio, que o Rafael Veiga depois... o Rony tenta finalizar, né? O Cássio chega chutando, Rafael Veiga chuta de longe. E aí ele tá saindo pra ir pro intervalo, um clássico difícil, o cara tá concentrado, vem a assessoria de imprensa e fala, você foi convocado. O moleque começou a chorar. Aí veio pra entrevista e tal, e eu vi muitos comentários do pessoal falando, pô, mas não tem como. Se a assessoria não fala, o repórter da Globo já ia falar. Cara, eu estudei sobre assessoria de imprensa. Sou jornalista formado. O assessor, é só ele chegar no repórter e falar, não fala agora que ele foi convocado, porque ele tá concentrado pro jogo. O repórter vai falar, beleza, vou entrevistar outro. Por que colocaram o Moscardo pra ir pra entrevista? Porque não veio o Cássio. O Gil, Fábio Santos, Maicon, que tinha acabado de perder o gol, o Yuri, o Juliano. Pô, bota o Juliano lá pra entrevista, acabou, resolveu. Veio o Lucas Veríssimo no intervalo, dá entrevista. Tem que ficar pra dar entrevista, certo? Pô, só chega e fala, quem vai dar entrevista é fulano, acabou. Sai acompanhando ele. Se você chega no repórter antes e fala, não tem problema algum. Só não comenta agora, no fim do jogo pode comentar, que ele já passou, né, a partida. Pô, o cara tá concentrado pro jogo, sai chorando no intervalo. Volta com que cabeça pro segundo tempo? E olha que ele jogou bem, tá? Na minha avaliação foi mais um grande jogo do Moscardo. Mas eu não concordei com essa atuação da assessoria de imprensa do Corinthians, tá? Mas quero saber a opinião de vocês. Rapaziada, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Em um programa de esportes do Equador, tá? Um jornalista afirmou que se o Augusto Melo vencer as eleições do Corinthians, ele vai atrás do treinador do Del Valle, tá? O atual, que é o Martim Anselmi, que já jogou aqui na Neoquímica Arena 2 vezes, tá? Quando pegou o Corinthians aqui na Sul-Americana de 2019, né? Na semifinal, eliminou o Corinthians e foi pra final. E agora na Libertadores, né? Que era da chave do Corinthians também. Nas 2 vezes que ele jogou, ele elogiou muito a Arena, elogiou a nossa torcida, falou que adorou jogar contra o Corinthians por conta da nossa torcida. Na hora a gente já comentou, pô, o cara tá encantado com a fiel torcida. Traz o treinador. Do ele foi o quê? Não, vou trazer um candidato a senador para comandar o Corinthians, que é o Luxemburgo. E agora, tá? Temos essa situação de que o Augusto Melo iria atrás de um treinador pro Corinthians.
Pô, e pra mim é o perfil. Não sei se o nome do Martim Anselmi é o melhor, é isso e aquilo. Eu sei que é o perfil que a gente precisa buscar. Técnicos vencedores, técnicos estrangeiros. Ponto. O cara não pode chegar aqui sabendo que o Fábio Santos foi campeão da Libertadores, do Mundial. Ele tem que chegar sem conhecer ninguém. E vai avaliar o nível de atuação de cada um. Pô, aquele lateral carequinha ali, camisa 6, tá mal, né? Não tem condições mais de jogar. Não, vai pro banco. Ah, mas ele ganhou Libertadores, Mundial, Brasileiro. Pô, e isso entra em campo? Isso entra em campo? Não entra. Que entra o nível de atuação dele hoje, 2023, que é absurdamente horrível, fraco. Pô, um amigo meu palmeirense mandou mensagem ontem, falou, pô, todos os ataques do Palmeiras pelo lado direito do ataque, que era o lado esquerdo da defesa do Corinthians, o Fábio Santos está longe. O Palmeiras ataca por ali e consegue fazer o cruzamento. Ele não chega em uma bola. Um amigo meu palmeirense, com um jogo, viu isso. E a gente que tá o ano inteiro vendo. Que vergonha, né, rapaziada? Mas enfim, quero saber a opinião de vocês, tá? Sobre essa possibilidade do Corinthians contratar o Martim Anselmi, tá? Que é treinador aí atualmente do Del Valle, tá? Mas isso obviamente dependeria de uma eleição do Augusto Melo, tá? De uma vitória pro Corinthians. Porque na minha opinião, caso continue a mesma chapa, é uma derrota pro clube, tá? Essa é a visão que eu tenho. Quero saber a de vocês, rapaziada. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!